Quero, primeiramente, louvar a Deus pelos nossos oficiais. O dia dos oficiais foi na terça-feira, dia 11. E eu particularmente não gosto muito de participar dessa cerimônia. Eu acho que é um dia exclusivo para os oficiais, né? Embora o pastor seja oficial, mas o pastor já tem seu dia, mas o pessoal sempre faz, mas por mim, no caso, não pode. Mas eu queria, primeiramente, aqui, agradecer a Deus pela vida dos nossos oficiais. Todos eles têm sido instrumentos de Deus na minha vida, têm me abençoado muito, têm me ajudado muito, têm estado junto comigo em todos os momentos. E eu queria que você também agradecesse a Deus pela vida deles, porque tudo que tem acontecido aqui, é lógico que é fruto, é Deus, reconhecemos isso, mas Deus tem tocado no coração de cada um deles, e eles têm feito tudo, desde a limpeza da igreja, você vê irmãos aqui limpando, arrumando, fazendo jantar, fazendo tudo, eles estão à frente, cumprindo o seu papel de oficial, e tem dado muita tranquilidade, muita condição de trabalho. Então eu louvo a Deus pela vida deles. Eu peço a cada dia que Deus os abençoe grandemente. Então tenha esse sentimento também. Eu sei que muita gente nem vê, porque quem trabalha por trás dos bastidores, não é visto, não é reconhecido, mas eu vejo. Eu tenho visto aqui o que eles têm feito. Às vezes eu não posso, eu procuro sempre estar aquilo que eu falo, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, não adianta falar. Eu procuro sempre estar junto, mas às vezes eu não consigo, e eu tenho ciência, alguém me informa, ou às vezes a gente é informado, veio até uma foto, eles trabalhando aqui sem ninguém saber, nem eu. Então é bênção de Deus para a igreja. Eu agradeço a Deus sempre, esteja orando aí pelos seus oficiais, que tem sido instrumento de bênção. Tudo que nós temos feito aí, o pouco que nós fazemos para Deus, mas eles estão sempre de frente. Então louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus pela vida de vocês aí, pela ajuda, pela dedicação, pela lealdade. Vocês têm demonstrado aí, não só para mim, mas para com Deus. 1 Samuel capítulo 15. Essa semana eu estava no trabalho e enquanto nós louvávamos aqui, eu não sei você, mas todas as vezes que eu estou louvando, eu sempre tento, por mais difícil que seja, os pensamentos vêm, os problemas vêm, as pessoas que estão ao nosso redor, mas eu sempre tento elevar o meu pensamento a Deus, aquilo que Deus fez na semana, a atenção no que a letra está falando, e sempre vem de encontro ao meu coração. Nós devemos sempre aproveitar a oportunidade para louvar a Deus. Louvar a Deus não é cantar, simplesmente abrir a boca e ficar lendo. Isso não é louvar a Deus. É a mesma coisa que você ficar parado, inerte. É o mesmo sentimento. Louvar a Deus é você aproveitar. O louvor é aquele que te dá a oportunidade, te ajuda a você se elevar a Deus, agradecer, a pensar, a refletir. E enquanto nós louvávamos aqui, eu estava relembrando um ocorrido dessa semana. Eu estava no trabalho, de repente a irmã de Olinda me ligou, e eu quero até deixar aqui uma recomendação, mais uma vez, que eu já falei várias. Se alguém tiver alguma coisa urgente, me ligue, não passe zap, porque o meu zap, eu tirei o volume dele, porque eu tenho 200 grupos, imagine se tiver com aquele plim, então eu tirei o som dele. Então, em determinados momentos eu dou uma olhada, ver se tem alguma coisa ali urgente. Se for de grupo, eu deixo para ver na hora do almoço, enfim, outros momentos. Mas quando é alguma pessoa que eu vejo ali que não é comum, eu até olho. Mas também, se eu vejo de grupo, eu deixo para quando eu estou com uma oportunidade. E eu vejo
em alguns momentos. Então, por isso eu falo, se for alguma coisa urgente, ligue. E aí ela me ligou, eu estava no trabalho, eu atendi, né? E ela me perguntou: pastor, você ouviu minha mensagem? Eu não vi. E ela me passou a situação, né, do neto dela. Pastor, olha, está acontecendo isso. E naquele mesmo momento eu fui, tranquei minha sala, né? E comecei a orar. Eu senti naquele momento uma presença assim do Espírito Santo de uma forma tremenda. Eu pude falar com Deus ali, né, como nós cantamos aqui, com intimidade, sem religiosidade. Falei: meu Pai, tem misericórdia daquela garoto, e me desmanchei ali no trabalho mesmo, né, e senti aquela presença, como em alguns outros momentos aconteceram. Eu contei a história aqui na semana passada da Mônica, que estava, né, em casa me esperando, e o Espírito Santo falou para ela: pare agora e vai orar, né, naquele ocorrido meu do salto. Deus faz isso. É lógico que nem todo mundo acredita, lógico, nem todo mundo tem essa experiência, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a Bíblia afirma que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então aproveite as oportunidades. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, diz assim: Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas de gordura de carneiros, porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que não seja rei. Feitiçaria gospel é o título dessa mensagem, para que você possa refletir. Eu estava vindo agora, hoje pela manhã, agora à tarde, e a gente passando ali pelo caminho do Rio, né? E o caminho do Rio está hoje, não sei se tem algum dia especial, está repleto de macumba, né? Despacho de macumba ali numa encruzilhada, repleto de macumba. É lógico que a gente repele isso, a gente condena isso, a gente acha um absurdo, a gente fica com pena de quem faz aquilo, mas a Bíblia fala que às vezes se faz a mesma coisa dentro da igreja. O texto é bem claro que ele quando diz: porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. A história de Jonas nos mostra um problema que muita gente atravessa em muitas igrejas, se não todas, e que não percebem. Mas eu já ouvi a história de Jonas. Eu sei disso, e que é uma pena nós falarmos isso. Eu já li a história, eu conheço de cor e salteado, já vi filme, já vi podcast, já é uma pena, porque nós cometemos às vezes o mesmo pecado, o mesmo problema de Jonas. Isso, volto a dizer, em várias igrejas. Como eu sempre falo, já passei em várias igrejas e vi problemas parecidos ou iguais em todas essas igrejas. A história de Jonas começa aí no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu quero destacar aqui algumas coisas para que a gente possa refletir e você analisar aí como está a sua vida. Será que você está sendo também um feiticeiro gospel? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até a minha presença.
Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vá à cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nós às vezes agimos como Jonas. Deus tem um propósito na nossa vida. Eu estava hoje falando com os adolescentes. Deus tem uma missão para você, querendo você ou não. Se você é crente, é lógico, Deus tem uma missão para nós. Jesus ele deixou bem claro: ide e pregar, fazer discípulos de todas as nações. É uma missão para todos nós. Não é para os discípulos, para os apóstolos, para os pastores, para todos nós. Eu pergunto: você tem feito isso? Jonas ouviu essa mesma ordem de Deus: ide e pregar. E Deus foi bem direto com ele até a cidade. Ele foi? Não. Ele fugiu da presença de Deus. Quantos estão exatamente como Jonas hoje, espalhados aí pelo mundo, se dizendo gospel, evangélico, cristão, sei lá, qualquer nome, mas quantos estão agindo como feiticeiro? Porque rebeldia é como feitiçaria. Jonas se rebelou contra Deus. Você deixar de cumprir uma ordem é rebelião. O nosso meio militar é crime. É crime. É condenado, criminoso quem se rebela. E nós fazemos isso com Deus. Fugimos da presença de Deus com todas as nossas desculpas. Eu estava falando hoje pela manhã da nossa amada missionária Carminha, 78 anos, 30 anos no campo missionário. Que Deus tem falado para você. Desse capítulo 2 de Jonas. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Relata o episódio de Jonas dentro do peixe. Como muitos de nós, quando nós estamos no problema, quando nós estamos dentro do peixe, na dificuldade, nós agimos como Jonas. Senhor, me perdoe, Senhor, agora eu vou fazer, Senhor. É o normal do ser humano. Quando estamos em dificuldade, nós buscamos a Deus, nós prometemos a Deus. Jonas também. Só que Jonas ele tinha uma característica que é marcante também em toda a humanidade, que nós temos que ter muito cuidado, que é o legalismo. Jonas está demonstrando em todo o tempo aqui um legalismo. Ele vai comprovar isso, né? Jesus é bem claro quando ele diz, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Você pode fingir, você pode pegar o megafone e falar de você, que você faz e acontece, mas seus frutos mostram. Não há como fugir, todos dele. E Jonas foi um desses. Dentro do peixe, né? Senhor, me perdoe, Senhor, eu agora. Né? Deus conhece o coração. E Deus é diferente de você, de mim. Deus é misericordioso. Deus às vezes permite que a gente entre dentro de um peixe, né? E aquele peixe representa, né, a nossa vida às vezes vazia, isolada, sozinha, sem ninguém. Imagine você dentro de um peixe. Imagine você dentro de uma cadeia. Eu fui fazer algumas visitas dentro de cadeia
e olha, você sai muito mal. Todas as vezes que eu fui, eu saí assim, pensando como é que essas pessoas conseguem viver aqui dentro. Um local fechado, sem a luz do sol, né? Várias pessoas, às vezes tem lugar que não dá nem para deitar. Eu fiquei imaginando como é que essas pessoas conseguem sobreviver. Mas o ser humano, ele se adapta a tudo, até o sofrimento. Mas é esse sentimento, né, de uma pessoa presa, isolada, sozinha. Nós temos aí esse ano o nosso mote, né? Servir ao Senhor com alegria. Como é bom servir ao Senhor. Quando nós estamos fora da igreja por algum motivo, você está visitando alguém, ou doente, ou enfim, né? Dá uma falta, né, de ficar. Essa semana nós não viemos aqui na quarta-feira, foi o nosso aniversário de casamento, a gente saiu, né, mas dá um vazio, né, porque a gente sente alegria de estar aqui, de estar no meio dos irmãos. A presença, né, do Espírito Santo na nossa vida, no nosso meio, faz isso, nos alegra. Agora, quando nós estamos rebeldes como Jonas, nós nos sentimos como ele, dentro de um peixe vazio, isolado. É só você, parece que não tem ninguém ao seu redor. O problema é que às vezes nós vivemos assim, anos e anos e anos, passamos a vida assim, rebeldes, né? Nos acostumamos com isso, na vida isolada, vazia, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, algo mecânico. Não há alegria de servir a Deus. Não há alegria de chegar aqui. Nós chegamos aqui como se fosse qualquer lugar do mundo. Não há alegria, porque nós nos acostumamos em estar dentro do peixe, na rebeldia. E às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida, como permitiu a história de Jonas. Eu não vou contar porque todo mundo já está careca de ouvir a história de Jonas, né? Mas às vezes nós estamos igualzinho a ele. Entramos quando percebemos que, né, estamos errados, tomamos uma decisão, que é o que Deus espera, que é o normal de um ser humano. Não há nenhum mal, nenhum pecado você reconhecer que está errado. Pelo contrário, a gente vê a história de Davi, né, que reconheceu seu erro, sua falha, seu crime. Agora o problema é quando nós não nos dobramos. E aí nós vamos cauterizando, nós vamos acostumando com aquela vida dentro do peixe, vazia. Mas isso, às vezes Deus permite para mostrar uma coisa: como está o seu coração, que coração você tem. Jonas tinha um coração legalista, religioso, como muitos crentes espalhados pelo mundo, né? Como eu já ouvi história de pessoas que dá até pena, né? Puro legalismo cristão, sem vida, sem alegria. Deus revela a Jonas a sua vida legalista em 4 pontos que eu queria compartilhar com você. Capítulo 4 de Jonas, versículos 2 e 3, diz assim: ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. A primeira característica do legalista é a vitimização, é se achar um coitado diante de Deus e de todos. Veja o pensamento de Jonas. Ele se declara, como Jesus fala, né? Pelos frutos
A pessoa se revela, ela pode tentar se esconder, ela pode tentar criar uma redoma, mas o ser humano se revela, o pecado se revela. E Jonas se revela aqui. Por isso que eu fugi, coitado. É uma vítima da sociedade. Por isso, Senhor, por isso que eu fugi. Por isso que eu me rebelei. Porque o Senhor, lembra dessa história? Lá no início da humanidade, quem fez isso foi a mulher do Senhor, vítima da sociedade. O legalista, ele vive assim, vitimizado. Ele nunca é o problema. Ele nunca é. O problema é Deus. O problema é o pastor. O problema é o irmão A, o irmão B. O problema é a minha família. Eu não. Jonas era assim. A culpa dele não ter obedecido a Deus era porque Deus era misericordioso, porque Deus era bondoso. O legalista é assim, ele se vitimiza. Lembra de Davi? Davi também, quando o profeta foi falar com ele, contou a história, né? E fez uma alegoria lá para contar a história. Davi prontamente, me diga quem é que eu vou mandar matar. Falei, é você. O legalista, ele é assim. Lembra de um outro legalista, Saul? Quando o profeta também vai falar com ele, e Deus está sempre mandando falar. E o ser humano está sempre se defendendo, sempre se vitimizando. Saul prontamente, não, eu ofereci o holocausto porque eu vi o povo assim e você estava demorando. Sempre. Desses, somente um teve uma atitude que Deus esperava. E por isso, desses, somente ele tem um título especial: um homem segundo o coração de Deus. Porque foi o único que, mesmo tentando como ser humano, não é bem assim, mas quando ele percebeu que Deus conhecia o coração dele, ele se derrama: Senhor, pequei, Senhor. E a vida desse homem se transformou. O que Deus espera de nós é isso. Deus ele conhece a mim, conhece a você, sabe que eu sou imperfeito, você é imperfeito. E Deus fala constantemente com a gente. Deus fala constantemente comigo. O problema é que nós não gostamos de reconhecer o erro. Nós não gostamos de reconhecer que estamos falhando, até com Deus. Mas não tem como fugir. E Jonas, ele demonstra essa primeira atitude de um homem legalista. A segunda atitude de um homem legalista, Jonas, ainda no capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim: e o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. A segunda atitude de um legalista é rebeldia, como o texto de Samuel mostra, e que ele conclui que é um pecado terrível, feitiçaria. Quando Deus chama a atenção de Jonas, quando Deus coloca ele contra a parede, olha, você acha que você está fazendo certo? Eu tenho certeza que você já falou com seu filho ou sua filha, colocou ele contra a parede. Quando eu falo contra a parede, não é com maldade, é com um coração cheio de misericórdia, de amor. Coloca contra a parede para que ele não tenha como fugir. Olha, você fez isso. Não, pai, não, mãe. Naquele dia você fez, tem aqui a prova, tem aqui a foto, tem aqui quem viu. Me diga agora que não. Quem nunca fez isso? E como é que é a sua atitude? É com ódio? É querendo pisar na cabeça do seu filho? Não. Você às vezes desconfia de alguma coisa, você planeja, você faz
faz uma checada, dá uma checada, faz uma investigação, como é? Porque você quer o que do seu filho? O bem. Quando você desconfia de alguma coisa que ele está fazendo de errado, você às vezes fica quietinho, né? Como uma pessoa sábia, tá bom, e aí vai, e vem, e vai, e aí tudo bem, vai, até que você chega a uma situação que ele não tem como fugir, que ele está contra a parede, aí você chama, vem cá, ontem você foi aonde? Não, eu fui ali na casa da avó. Da avó? E o que você me tem a dizer sobre isso aqui? Aí eu vi. Mãe, pai, desculpa. É o que você espera. É que um pai e uma mãe esperam. Pai, eu estava querendo fazer isso, poxa, me perdoe. É o que nós queremos. Imagine Deus, quando Deus fala no nosso coração, seja aqui agora, seja com um vizinho, seja com um colega de trabalho, seja lendo a Bíblia, o que Deus espera, porque Deus te conhece, não tem como você fingir, você está contra a parede. Quando Deus fala, Ele já sabe, Ele não está jogando verde para colher maduro, como às vezes a gente faz. Quando Deus fala, Ele está esperando a sua reação como a de Davi. Deus, peguei, Senhor. E aí muda a história. Quantas vezes, né, eu fiz isso com meus filhos, às vezes até com raiva, querendo até bater, mas quando eles chegaram e viram que não tinha saída, pai, eu fiz mesmo. Pronto, acaba aquela raiva. Quando você vê nos olhos o arrependimento, o reconhecimento, pai, eu fiz besteira, me desculpe. É o que Deus espera de nós. E Davi foi um grande exemplo disso. Um homem que chegou a matar, prostituir, e é reconhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Jonas, quando Deus fala com ele, ele simplesmente abaixa a cabeça e sai. Como aquele filho que às vezes você talvez já tenha falado, por que você fez isso? Ele sai batendo o pé. Você sabe disso. Jonas fez isso, demonstrando uma segunda característica do legalista: rebeldia. Quando Deus fala, Ele espera uma reação de nós. Quando Deus nos mostra, nos coloca dentro de um peixe, nos lança ao mar, quando tudo tem alguma coisa estranha na nossa vida, quando tem um vazio dentro de nós, é hora da gente pensar: será que eu estou fazendo o que Deus espera, ou eu estou sendo rebelde, legalista, apenas frequentando a igreja? Terceira característica do legalista, versículo 6 ainda do capítulo 4. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Terceira característica do legalista é o egoísmo. Ele só pensa nele. As coisas têm que estar bem para ele, as coisas têm que estar funcionando para ele, as coisas têm que estar do jeito dele. Se tiver, tá bom, está alegre, se alegra, canta, dança, pula. Se estiver agradando a ele. E Deus mostra o coração de Jonas mais uma vez, o coração legalista. Quando Deus faz um verme lá destruir, acabar com aquela planta, ele fica furioso, ele fica triste, porque mexeu no conforto dele, porque mexeu naquilo que dava alegria a ele, porque mexeu naquilo que ele estava gostando. Legalista. E por último, ainda no capítulo 4, versículos 10 e 11, a última característica do legalista. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho,
Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Última característica do legalista: a inversão de valores. Jonas se preocupou e criticou até Deus porque a planta morreu, mas não estava preocupado com as mais de 120 mil almas que haviam se convertido, e ele estava furioso com isso, porque ele achava que ele iria lá pregar, e já sabia disso, ele mesmo fala: eu vou pregar, se eles se arrependerem, Deus é fogo, Deus é perdoado. Ele não queria isso. O legalista, ele quer o mal, ele quer o castigo, ele quer ver a pessoa pagando, mas ele não. O legalista é só para ele. As coisas boas, as coisas que tem que ter misericórdia, é só para ele, para a família dele. Para os outros é o castigo. O mundo tem que ir para o inferno. O cara está ali porque ele quer, o problema é dele, ele não aceita Jesus. Eu aceitei, eu levei minha vida toda na igreja. O legalista pensa assim. Ele não imagina que aquela pessoa que está ali passando no sinal, passando aqui na frente, o seu vizinho, que talvez ele não tenha tido a mesma oportunidade que você, nascido num lar cristão, algum parente cristão, como eu, como você, uma avó, simples vó, mas eu tive. Tem gente que nasce num lar de umbanda, de macumba. Imagine o que essa pessoa aprende. Imagine você, às vezes você, com o seu coração, você faz a cabeça de pessoas do mal. Eu estava falando com os adolescentes hoje. Nós temos que ter muito cuidado. Um texto que eu sempre falo: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. As palavras convencem. Cuidado. Você pode convencer muita gente do bem e do mal. Você pode falar um monte de coisa que você vai levar pessoas para o mal. Mas o exemplo arrasta. Eu dei o exemplo para eles. Está na sala de aula, vê os amigos colando na prova. Aquele exemplo ali: opa, todo mundo está fazendo, vou fazer também. É normal. O exemplo arrasta. Que exemplo você tem dado? Que tipo de vida você tem levado? Talvez você tenha um filho não crente, um vizinho, um parente, um amigo não crente. Você já imaginou, para a gente encerrar, você já imaginou o dia que seu filho, que não é crente, se converter? O dia que seu parente próximo se converter? Ou seu amigo de trabalho, ou seu vizinho se converter? Mas se converter não é se convencer, não é ser legalista. Se converter, ele reconheceu: opa, a Bíblia está falando isso aqui. Eu lembro quando me converti, eu ouvia tantas coisas, e quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei: mas isso aqui é diferente. Eu lembro de um presbítero, trabalhava comigo, era um homem, eu era novo, recém-convertido, e ele já era presbítero, ele era subtenente, eu era terceiro sargento novinho, ele subtenente. E aí, eu não sabia, não tinha muita intimidade com ele, mas eu sabia que ele era crente. O dia que eu me converti, eu tive uma vontade de ir lá ver ele e falar: poxa, subtenente tal, nem lembro o nome dele, é crente. Poxa, eu vou lá falar com ele. Eu fui lá na sessão dele, entrei, de permissão subtenente, falar: senhor, ou não, bravo, ele era
Eu vou te dar um conselho, hein? Nós vamos conversar, mas vou te dar um conselho. A Bíblia fala que o marido é o cabeça da família. Então você tem que começar mantendo isso firme. Você é o cabeça, você que manda. Na minha casa eu chego em casa, sento, minha esposa vem, tira o meu coturno, bota uma bacia de água quente, e se não fizer, é aquilo. Pois é, está brincando. Mas ele falou isso para mim. Parece história, parece mentira isso. Mas ele falou isso para mim. Mas eu olhava na Bíblia e falei, mas eu não entendo assim. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Mas eu vi pessoas diferentes também. Eu conheci pessoas que praticavam a palavra, que tinham uma vida santa, que tinham uma vida que me alegrava em estar perto, em seguir, em perguntar. Nós temos que ter esse discernimento. Na vida nós lidamos com todo tipo de gente. Jesus mostrou isso. Mas nós temos que ter discernimento a quem você ouve, a quem você segue. Porque senão, se você seguir um rebelde, você vai ser um rebelde. Se você seguir o exemplo de uma pessoa legalista, você vai ser um legalista. Um que só pensa assim, em se vitimizar, em se rebelar, em ser egoísta. E na inversão de valores. A quem você está seguindo e quem está te seguindo. Porque tem gente que está te seguindo ou vai te seguir. Como eu falei, imagine o seu filho, seu amigo, parente próximo e por aí vai, que um dia se converte e vai olhar para você, e vai vir falar com você, e vai vir te perguntar, mas vem cá, aqui diz seguinte, como é que a gente vai? Indo para a igreja. O que você vai falar? Indo para a igreja. Eu não estou aqui longe de mim, dizendo o que você tem que fazer. Quem sou eu? É Deus que fala ao seu coração. Deus quer, Deus tem um plano para você. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o sinal, que você tem que ir para frente, que você. Nada disso. É você e Deus. Você tem que querer, Senhor, o que o Senhor quer, como o Senhor quer. E aí, se Deus falar algo que você precise de ajuda, que às vezes Deus fala, não, eu quero que você vá lá no BRT, todo dia de manhã. Eu quero que você vá lá na estação de trem, todo dia. Eu quero que você acorde todo dia e vá na sua vizinhança. Eu não sei, mas talvez Deus tenha até um plano que precise de ajuda. Olha, eu quero que você leve isso aqui para a sua igreja, que você mostre isso para o pastor, que para isso existe igreja. Algumas coisas nós temos que fazer como igreja, algumas individualmente, mas o fato é que Deus quer alguma coisa. Como nós estamos agindo? Nos vitimizando? Não, o senhor sabe que eu não tenho tempo, o senhor sabe que eu trabalho, o senhor sabe que eu tenho faculdade, o senhor sabe. Deus sabe, mas Deus quer. E a Bíblia fala que ele disse para Jonas: vai à cidade que eu vou te mandar, porque eu vou trabalhar, eu vou fazer a obra, eu vou tocar no coração deles. O trabalho de Jonas era tão somente, e ele fez isso, andar. E a Bíblia fala que era caminho de 3 dias andando. Imagina, era só isso, só andar e falar: olha, 40 dias vai crescer. Deus mandou, deu até a palavra para ele. Ele foi, só isso. Eu imagino que ele não perdeu um minuto com ninguém. Eu lembro que lá no Acre a gente fazia evangelismo todo domingo, né, 3 da tarde. Eu reuni com o pessoal, nós vamos evangelizar todo domingo, 3 da tarde. Vamos embora. Reunimos um grupinho lá de homens, e a gente todo domingo, 3 da tarde, a gente saía pelo Acre, dentro dos bairros carentes lá, bairro de lama, chovendo na lama, e tinha um garoto novo convertido, ele tinha coisa de 1 mês de convertido, e aquele garoto, ele tinha uma chama, uma alegria tão grande, né?
E aí eu estava sempre junto com ele. E aí eu dividi o pessoal. Você vai por essa rua, você por essa, você dois por essa, tal. E a gente anda. De vez em quando eu cruzava, a gente cruzava a rua, eu olhava, estava lá o Gleice. Ele tinha uns 20 anos, estava lá o Gleice, parado com uma pessoa. E eu ia a toda aquela rua entregando folheto, tem curso na igreja lá, tem curso hoje lá, vai estava me passando, entregava uns 200 folhetos. E aí eu voltava para outra rua, olhava, estava o Gleison lá com aquela pessoa, a mesma pessoa. E eu ia aqui, toma aqui, vai, hoje tem curso, e cruzava outra rua, estava o Gleison lá com aquela mesma pessoa. E acabava o tempo, voltava o Gleison. Só tinha falado uma pessoa. Mas ele tinha um jeito dele, um método dele, que era diferente do meu. Ele parava uma pessoa, abria a Bíblia e tome Bíblia. E a pessoa ficava ali. E ele, um mês de crente. E é isso. E quando acabava o tempo, tá bom, não posso orar pelo Senhor, era o estilo dele. Eu nunca fiz isso. E não é o meu estilo, não é aquilo que Deus falou com o meu coração. Cada um tem seu estilo. E os outros, cada um também tinha um método. Deus tem para você. Não precisa ter medo, não precisa, só precisa de uma coisa: tomar uma decisão. Eu estou agradando a quem? Porque um dia o seu filho, a sua filha, o seu amigo, o seu parente próximo vai olhar para você e ele vai entender o tipo de crente que você é. Hoje ninguém percebe, quem não é crente não sabe se você frequenta a escola dominical, se você vem para culto, se você evangeliza, como é que você trata, ninguém percebe, eles não também. Mas quando se converte, a pessoa, opa, caramba, essa pessoa é assim, caramba, essa pessoa não faz isso para a vida. Se percebe, imagina a vergonha. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A quem você vai arrastar? Para onde você vai arrastar? Como você vai arrastar? Jonas passou por muitos problemas para entender isso. Entender que a vida dele não estava agradando a Deus. Ele era um grande legalista, apenas um frequentador de igreja. Deus mostrou isso para ele, Deus provou isso para ele. Não adianta a gente se esconder, porque Deus mostra para a gente, nos coloca de encontro à parede. Olha você, me diga aí, o que você tem a dizer? Deus faz isso, mas é o bem. Deus quer que você reconheça, que você faça como Jonas no final, como Davi. Mas é você. Deus, eu não sei da sua vida, eu não sei como você é. Às vezes você é uma bênção, glória a Deus por isso. Às vezes você está ouvindo, Deus está confirmando você é um desses que tem me agradado, você é um desses que tem ido onde eu tenho mandado, que tem agido como eu tenho mandado. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por essa semana. Obrigado por tantas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado, pela tua misericórdia sobre nós também, Senhor. Porque às vezes nós achamos que a tua misericórdia é só sobre aqueles que estão lá fora. Estamos grandemente enganados, Senhor. Porque nós que estamos aqui dentro, às vezes, Senhor, a tua misericórdia nos atinge muito mais. Porque às vezes nós estamos agindo como Jonas, como simplesmente um legalista, apenas olhando para o próximo, acusando o próximo, mostrando o pecado do próximo. Nós não temos cumprido nada do que o Senhor, como um pai, espera. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Deus, tome o seu povo nas tuas mãos, Senhor. Esteja, Deus, tocando em cada coração. Tu sabes de cada um, Senhor. Não há como fugir do Senhor. A começar por mim, Senhor. Se há algo que estamos fazendo, algo que não agrade ao Senhor,
se há algo que nós estamos deixando de fazer, ó Deus, nos mostre, Senhor, nos revele, porque como cantamos aqui, Senhor, nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor de verdade, não queremos, Senhor, agir como legalistas, feiticeiros gostam, vivendo na rebeldia, desagradando ao Senhor, fugindo do Senhor, buscando apenas os nossos interesses, os nossos ideais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos e agradecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a doce e divina consolação do Espírito Santo, sejam sobre vós, amados irmãos, sobre vossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.